pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar o seu like e ativar o sininho para receber sempre as notificações assim que tiver vídeos disponíveis. Bem, hoje estamos aqui com um quadro diferente, vamos falar um pouco da depressão e a toxicodependência na adolescência. Para isso trouxemos a psicóloga clínica, a doutora Selma Rodrigues. Ela vai responder algumas questões, vai falar um pouco do que é a depressão e o que é a toxicodependência na adolescência. Então, trouxemos aqui uma ajuda profissional para não estar mais ou menos fora do nosso padrão do que seja a depressão e a toxicodependência. Talvez vocês saibam o que seja isso, mas de uma forma mais científica. Será que sabem? Bem, e falar um pouco da depressão, vou dar aqui um pequeno conceito. A depressão é um quadro psíquico caracterizado por angústia e tristeza profunda. E a toxicodependência, posso assim dizer que também seja, a docente vai já confirmar se é exatamente isso, é um tipo de, como é que posso dizer? Eu entendi, só uma palavra boa. Certa, não? E falar da toxicodependência, o nome já diz tudo, é dependência de drogas e do álcool. Pode ser pelo tabaco, do suruma, e há jovens que dependem, já diz tudo, depende do álcool, do suruma para praticar alguma atividade, para fazer alguma coisa, e exatamente. E o canal é patrocinado pela Pay Partner. A Pay Partners, que é especializada em câmeras de vigilância, portões automatizados e criação de rede, e Mr. Express, que fazem entregas ao domicílio. Quer uma pizza, é só ligar para Mr. Express. Quer uns comprimidos, máscaras na farmácia, é só ligar para Mr. Express. Então, os números vão estar aqui na descrição do vídeo. E também temos a Troca Fácil Mose, que está aqui no Chimoio, uma empresa que está aqui no Chimoio, que presta serviços, vende móveis e acessórios. Tem protetores, auriculares e muito mais. E o endereço e o número estará aqui na descrição do vídeo, não se esqueçam de consultar. Bem, e agora vamos chamar a nossa convidada especial de hoje. Bem, seja bem-vinda, doutora Selma Rodrigues. Obrigada. Primeiro agradecer o convite e parabenizar-vos pelo canal e, além disso, parabenizar-vos pela escolha do tema. É interessante saber que há jovens que se interessam por esses assuntos e também interessam-se em manter informados os demais que estão aqui a assistir ao vídeo neste canal. Muito obrigada. Ficamos grata pela presença dela. E a produção tem algumas questões, como já havia mencionado anteriormente, a fazer a respeito do tema que vamos abordar hoje. Ok, eu estou aqui para responder todas as questões que foram deixadas pelos vossos telespectadores e espero responder da melhor forma possível. Vamos, qual vai a primeira? Apesar de existirem muitas causas que motivam a depressão, quais seriam as principais? Bom, nós estamos a falar da depressão infanto-juvenil, nesse caso da depressão em adolescentes e jovens. Então, realmente existem várias causas que podem provocar a depressão. Nós podemos encontrar, por exemplo, divórcio dos pais. Em algum momento, se não há uma boa relação entre os pais, pode recair sobre esse jovem, sobre esse adolescente, e em algum momento pode desencadear a própria depressão. O complexo de inferioridade também pode ser uma das causas que pode provocar a depressão, porque geralmente nós estamos numa sociedade em que os jovens começam a olhar para os outros, para o que os outros têm, e em algum momento sentem-se inferiores. Então, em algum momento podem sim retraírem-se e desenvolverem a depressão. Dessas causas, nós podemos encontrar a componente socioeconômica. No caso em que, por exemplo, o jovem tem um baixo rendimento, seja dos pais, em algum momento está numa sociedade em que exige muito dele. Então, em algum momento, isso pode vir a desencadear a própria depressão. E também a redução da motivação por parte da família. Existem aqueles pais que, ao invés de levantarem ou apoiarem as atitudes dos filhos, têm a tendência de rebaixarem e diminuírem o que este filho faz.
Então, em algum momento, isso também pode ser causa da depressão. E existem aqueles jovens, por exemplo, que não estão inclinados para fazer uma faculdade, mas, por exemplo, podemos encontrar alguns que são bons fotógrafos, que são bons em desenho. Então, em algum momento, os pais não incentivam essas pessoas, repreendem porque é como se o diploma falasse mais do que uma outra arte que ele venha a desenvolver. Então, em algum momento, se esse jovem não sabe lidar com isso, pode sim desenvolver a depressão. Dentre vários outros motivos que podem desencadear a própria depressão. E temos aqui uma outra questão. Sim. Quando o adolescente quis dizer não quer receber ajuda nem dos pais, nem do psicólogo ou da psicóloga, não quer de jeito nenhum ir procurar ajuda. O que a psicóloga aconselha a fazer? Bom, em algum momento, em psicologia, é sempre, nós só fazemos tratamento para quem reconhece que precisa de ajuda. Então, se esse adolescente não precisa de ajuda, é necessário que haja uma harmonia entre os pais e também o próprio psicólogo. É tarefa do psicólogo fazer entender a ele que tem um problema e que o problema esse pode lhe trazer várias consequências e que em algum momento ele vai ter que precisar de ajuda. Mas é um trabalho que tem que ser feito de uma forma, posso dizer, com mais atenção, com muito carinho e ser muito prestativo, porque nós não podemos obrigar alguém a fazer um tratamento. Então tem que ser uma coisa gradual, pouco aos poucos, tentar conquistar esse adolescente, tentar mostrar para ele que se ele não for a tratar o problema que ele tem, em algum momento pode vir a ser lesionado em várias esferas da vida dele. E ainda nesse tópico, tem jovens que não não mostram que têm esse tipo de anomalia, porque muitas pessoas veem aquilo como chiliques, como brincadeirinhas, não leva a sério, por mais que ele demonstre a anomalia. Por isso que às vezes é difícil o jovem dizer que está sofrendo alguma coisa para os encarregados ou mesmo para o amigo que ele acha que pode ajudar. Então, mais ou menos, como é que pode-se ver de uma forma mais sutil? Porque geralmente muita gente diz que depressão é frescura. Não está a acontecer. Qualquer um agora diz eu sofro de depressão, mas não sabe o que realmente é depressão. Bom, levantou uma questão bastante interessante. Nós estamos numa sociedade de julgamentos que as pessoas, por exemplo, tiram conclusões sem se informar direito. E realmente existem esses jovens que em algum momento acabam se distraindo porque, se forem a expor o problema que eles têm, em algum momento vai ser visto como um chilique, como aqui acabou de dizer. A única coisa que eu aconselho é que as pessoas sejam mais empáticas. Antes de mais nada, tem que saber se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer com muita frequência. E se fosse comigo naquela situação? Porque o que acontece? O jovem pode até não ter depressão diagnosticada, mas por algum motivo tem algum problema que em algum momento faz com que ele precise ou vá à busca de ajuda. Ou por um amigo, ele vai falar para um amigo, vai falar para um familiar porque ele realmente precisa de ajuda. Então nós naquele exato momento é nosso papel como amigos, como sociedade, ajudar este jovem. Porque o que acontece? Quando ele depois suicida-se, todo mundo fica a lamentar. Nós não levamos a sério porque pensávamos que era chilique e tudo isso. Então, em algum momento, a depressão, nós não podemos romantizar a depressão. Acharmos que é uma coisa, é uma brincadeira, porque é um dos transtornos que mais afeta os jovens na atualidade. Então, a única coisa que eu posso dizer é que todos devem ser empáticos e ajudarem uns aos outros sempre que mostrarem que precisam de ajuda. Então, empatia é isso que devemos ter com o próximo. E aqui uma outra questão. Como é que as redes sociais podem influenciar para a vida do adolescente? Vamos para o lado da depressão. E qual é o conselho que daria para os jovens que olham muito para a vida social, principalmente para o Instagram? Entramos no Instagram, vemos já a notícia. Olha como acordou, olha o que está a comer, olha o que está a tabuchar, olha para onde vai. E eu simplesmente estou em casa, olho para o lado, só tenho pão, manteiga, chá. Mas a notícia ao lado tem cereais, tem sumo, tem leite. Sai, vai para o shopping, compra coisas e eu simplesmente passo o dia todo em casa. Como isso pode influenciar na minha vida? Ok,
Ok. Assunto redes sociais e a depressão. Falar da depressão e as redes sociais realmente é uma questão bastante interessante, porque nós estamos numa sociedade muito competitiva e há jovens, ou até não só jovens, existe um mau uso das redes sociais e também mais influências nas redes sociais para aquela pessoa que sempre busca se espelhar no que os outros fazem ou deixam de fazer. Eu penso que a forma de estabelecer um equilíbrio entre o uso das redes sociais é aceitarmos do jeito que nós somos, aceitarmos a nossa realidade sem nos espelharmos com a realidade dos outros. Falou aqui do Instagram. No Instagram é uma rede social, por exemplo, que parece que todo mundo é perfeito, que todo mundo não tem problema, que todo mundo tem uma vida digna, brilhante e tudo isso, mas não é bem assim. Por detrás de uma foto postada existem 10 fotos que foram deixadas de lado, ou existem várias edições que foram deixadas de lado. Então, no meio daquelas pessoas que existem imperfeições, o que nós devemos fazer é buscar o lado positivo da rede social, só assim podemos fazer uma boa gestão e não procurar competir ou espelhar-se de forma negativa na vida das pessoas. Esse é o meu único conselho que eu posso deixar. Usem corretamente as redes sociais. Não se espelhem com a vida de outrem, porque por trás daquele sorriso bonito pode ter um rosto triste, mas que ninguém sabe. A câmera não capta aquela foto que precisou de fazer 1000 edições para ficar com aquele corpo bonito, porque tem muitos jovens que se acham acima do peso pelas fotos que estão a ver no Instagram. Enquanto tem várias edições, é porque mexeu aqui a cinturinha, mexeu a barriguinha. Seja você mesmo, seja feliz com o que você é. Também temos a questão em que tem casos em que vários jovens ou várias pessoas sentem um determinado sintoma e vão para a internet e se identificam com o que está escrito lá e pronto, diz que eu tenho a doença. Mais ou menos, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que realmente é uma coisa que é bastante comum. Mas a única coisa, o diagnóstico nunca está na internet. Sempre que tiver a sentir algum problema, tem que ir à procura de ajuda. Nesse caso, nós temos que ter profissionais qualificados e são psicólogos ou psiquiatras que podem tratar desse tipo de situações. Não podemos simplesmente porque eu estou triste, porque para uma depressão, por exemplo, não significa que o fato de eu estar triste agora, eu tenho depressão, porque eu posso estar triste agora, mas se tiver alguma coisa que me motiva a fazer, eu tenho lá motivação e vou fazer. Já no caso da depressão, não. Nós temos que ter, por exemplo, esses sintomas, por exemplo, podemos ter a irritabilidade, podemos ter a falta de apetite, podemos ter crises existenciais, podemos ter a fadiga, que é o cansaço, durante um período de tempo que nós podemos diagnosticar como depressão. E não porque eu fiquei triste por uma situação, hoje achar que eu tenho depressão. Não é bem assim que funciona. Então, se esses sintomas continuarem por um período de 15 dias ou mais, aí sim vai à procura de um profissional que vai te ajudar a gerir essa situação. E temos aqui uma outra questão. E será que os familiares contribuem para a depressão? Falo das críticas. Falo só das críticas, mas será que como a família contribui para o agravamento da depressão? Bom, dizer que a família contribuiu para a depressão, não. Mas, em algum momento, algumas atitudes dos familiares podem contribuir para a depressão de um jovem. Se, por exemplo, um pai nunca elogia o filho, simplesmente critica, em algum momento ele sempre vai ficar retraído e pode vir, possivelmente, a desenvolver um quadro de depressão. Em algum momento, a fase da adolescência é uma fase de mudanças, sejam elas físicas, assim como psicológicas. É uma confusão, porque a pessoa está a desenvolver e tudo isso. Então, em algum momento, ela precisa de algum apoio, de algum estímulo. As críticas devem existir sim, mas em algum momento tem que haver equilíbrio entre as críticas e os elogios aos próprios filhos, porque constantemente a criticar esse jovem, em algum momento acaba desenvolvendo um sentimento de inutilidade por parte do mesmo, que é um dos principais sintomas da depressão. E é isso, estão a gostar do vídeo? Comentem e curtem bastante. Agora vamos um pouco falar da toxicodependência e temos aqui uma questão. Hoje em dia é super normal, estamos em festas, os jovens estão a consumir bebidas, estão a fumar, estão a consumir mais algum tipo de droga.
Será que isso de alguma forma contribui para o jovem futuramente tornar-se um toxicodependente? Quando estamos a falar de toxicodependência, estamos a falar da dependência a uma determinada substância psicoativa. Falou do álcool, pode ser do suruma, pode ser do tabaco, pode ser do haxixe, da marijuana, dentre várias drogas que existem. Consumir uma droga não significa estar dependente dela. Então, em algum momento, o consumo excessivo dessa droga é que pode sim vir a desencadear uma toxicodependência. Então, como me perguntou, se o consumir em algum momento futuramente pode vir a desenvolver, sim. Se for a consumir de forma excessiva, pode sim desenvolver a toxicodependência. E também temos uma outra que se alguém sai com um amigo e consome drogas, bebidas alcoólicas, e isso também pode ser considerado uma toxicodependência? Não, pelo que eu percebi da questão é a influência. Nesse caso, se eu tenho uma amiga que consome álcool, então automaticamente me tornar também toxicodependente. Não é bem assim que funciona. Mas isso é um comportamento de risco. Se eu ando com um grupo de pessoas que consomem algum tipo de substância, eu tenho muita probabilidade de consumir essa substância. Então, não é automaticamente se tornar dependente ou toxicodependente, mas existe sim a possibilidade de consumir é maior do que para quem, por exemplo, tem outro tipo de grupos de amigos. Vamos para uma outra questão. Suponhamos que eu sou rodeada de amigos que consomem drogas, bebidas alcoólicas frequentemente e eu não consumo aquilo. E se eles me chamam frequentemente de matreca, como é que eu posso evitar? Será que eu devo me afastar daqueles amigos? Tem uma que eles são bons amigos para mim, mas eles bebem, fumam frequentemente. Como posso evitar? Tem um ditado popular que diz-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Então, em algum momento, se você está num grupo de pessoas que consomem frequentemente algum tipo de substância, eu disse na questão anterior que eu respondi, há muita, não é o fato de ter amigos que consomem dizer que eu também vou consumir, mas há muita probabilidade de você consumir, porque você precisa estar no mesmo nível. Falam de vibes, né? Agora falam de vibes. Tem que estar na mesma vibe que os seus amigos estão. Então, em algum momento vai precisar, em um certo ponto, de consumir essa substância, mas nem sempre. Há jovens, por exemplo, que têm amigos que consomem e tudo isso, mas que, por exemplo, não consomem. Então, em algum momento vai depender do nível de enfrentamento de você como jovem para aquela situação em que você se encontra. Bem, também temos a outra que é se o haxixe e a marijuana viciam. E que tratamentos existem para esse tipo de drogas? Se forem consumidas frequentemente, viciam. Todo tipo de droga vicia, se for consumido de forma frequente. Agora, os tratamentos existentes para casos de toxicodependência ou para esse tipo de droga, nós temos vários. E primeiro nós começamos com os tratamentos farmacológicos. Nesse caso, farmacológico significa que estamos a falar de medicamentoso, comprimidos. Existem alguns comprimidos que são feitos para o tratamento de pacientes com toxicodependência. E depois de recuperar esse paciente ou essa pessoa que está dependente dessa substância, que passamos para o tratamento já com uma terapia adequada, dependendo do tipo de situação em que essa pessoa se encontra. Então, nós podemos encontrar vários fármacos ou vários comprimidos para tratar esse jovem. Em algum momento é necessário fazer uma internação, porque alguém, por exemplo, que é dependente, quando está em fase de tratamento, tem aquilo que nós chamamos de abstinência. Então, ele, em algum momento, o organismo já está habituado, o organismo pede pela droga. Se ele não estiver internado, é fácil ele voltar a consumir. Então, em algum momento, nós temos que internar esse paciente, dar tratamento farmacológico e depois fazermos a psicoterapia adequada com este jovem. E o que leva um jovem a consumir drogas? Influências. Na maior parte dos casos é o tipo de amigos que tem, que rodeiam. As influências é que podem em algum momento levar um jovem a consumir.
frustração. Há jovens, por exemplo, que esperam alcançar determinadas coisas e não conseguem, e em algum momento a frustração pode fazer com que ele venha a consumir uma droga. Além disso, podemos encontrar, um jovem pode consumir drogas para chamar a atenção dos seus pais. Se ele não tem atenção ou não tem um certo acompanhamento, ele pode consumir para poder suprir aquela necessidade que os pais não conseguem fechar. Então ele pode consumir para poder chamar a atenção. Se ele consome e faz confusão, o pai automaticamente vai ter prestar atenção naquele jovem. Então nós podemos ter vários motivos que podem levar um jovem a consumir alguma substância psicoativa. E como é que é lidar com casos ou com pessoas que sofrem de toxicodependência? Bom, é uma situação desafiadora, principalmente falando de jovens e adolescentes, porque na atualidade são jovens e adolescentes que sofrem mais de toxicodependência. Então não é fácil lidar com esse tipo de situação, porque são jovens que, por exemplo, em algum momento perdem oportunidades, atrasam algumas oportunidades, então em algum momento acaba sendo nossa tarefa resgatar esse jovem para ele voltar ao seu convívio normal e lutar por tudo que tem por alcançar. Então não é fácil, é desafiador, é por isso que eu deixo ficar. Não consumam excessivamente nenhuma substância, porque em algum momento pode ser um atraso de vida para todos vocês. Essa é a dica que eu posso deixar ficar. E temos mais aqui uma dúvida. É mais difícil lidar com adolescentes que sofrem de toxicodependência ou de depressão? E será que a toxicodependência e a depressão têm uma relação? É complicado dizer qual é o grupo mais difícil de lidar, porque a depressão é impactante na vida do adolescente e na sua família, assim como a toxicodependência é impactante na vida do adolescente e assim como da própria família. Não podemos dizer que há um transtorno que é maior em relação ao outro, em termos do impacto. Isso vai variar de jovem para jovem e de qual é a aceitação que ele tem do quadro que tem. Então não posso aqui afirmar se é fácil lidar com jovens com a depressão ou se é fácil lidar com jovens com toxicodependência, porque em algum momento acaba sendo bastante impactante para a vida desses adolescentes. E a outra pergunta não percebi, se há uma relação. Sim, existe sim uma relação. Se um jovem tem uma depressão, em algum momento a depressão pode ser caracterizada como complexo quando, com a questão que deixou ficar sobre a relação entre a toxicodependência e a depressão, existe uma relação. A depressão, em algum momento, nós podemos encontrar a redução da motivação, podemos encontrar o complexo de inferioridade, podemos encontrar, em algum momento, até o baixo rendimento acadêmico. Isso pode gerar frustração nesse jovem, nesse adolescente. O que ele vai fazer? Ele vai procurar consumir álcool, ele vai procurar consumir surma, porque essas substâncias dão uma certa energia, ativam uma certa energia, uma certa adrenalina. Então, em algum momento, existe sim uma relação. O fato do jovem ser deprimido pode ser um motivo para ele, por exemplo, se tornar toxicodependente, como uma forma de aliviar o sofrimento que ele tem. Então, existe sim uma relação entre a depressão e a toxicodependência. Bem, e temos aqui uma questão que diz que vimos que o WhatsApp agora é uma plataforma muito vasta, né, em que cada um pode inventar uma fake news a respeito de outrem e sem ninguém saber de onde veio o real ingrediente. O que tem a falar sobre estes assuntos? Eu não vou me alongar muito nessa questão, simplesmente dizer uma coisa que eu falei antes. Existem pessoas que não sabem usar corretamente as redes sociais. Então, a única coisa que eu posso deixar ficar é que se for acontecer esse tipo de situações, simplesmente é só uma rede social. É uma coisa que acontece e depois se esquece. Então o mais importante a fazer é usar as redes sociais para fazer o bem, para promover coisas, para promover pessoas e não para fazer o contrário. Caso isso aconteça, infelizmente é uma coisa que nós não podemos controlar.
popular, mas o único conselho que eu deixo ficar é que usem as redes sociais para fazerem coisas boas que em algum momento vão vos trazer algum benefício. Caso contrário, é perda de tempo. E é isso, as perguntas terminaram por aqui. Muito obrigada, psicóloga Salma Rodrigues, por esclarecer aqui algumas dúvidas e espero ter ela aqui mais vezes para assuntos como este. Não só falarmos da depressão, da toxicodependência, da ansiedade, mas existem também vários tipos de coisas que de uma certa forma influenciam na vida do jovem, até não só do jovem, de todos nós. Tem alguma coisa a dizer? Simplesmente, mais uma vez, agradecer pelo convite e parabenizar mais uma vez pela escolha do tema, porque é um tema bastante pertinente para a sociedade em que nós estamos. E dizer a todos que até o próximo vídeo podem deixar sugestões de alguns temas, deixarem algumas questões e caso seja possível eu venho aqui responder. Espero que tenha atingido as vossas expectativas, que eu tenha respondido da melhor forma possível. Se ficou alguma questão, deixem nos comentários, assim que eu puder responder irei esclarecer todas as questões que vocês forem deixar ficar. Mais uma vez, muito obrigada e sucessos para o vosso canal. Muito obrigada.